Seja bem-vindo ao curso de Geometria Analítica. Nesta aula, nós vamos estudar a posição relativa entre planos. Sejam os planos alfa e beta. Esses planos podem ser paralelos ou concorrentes, como ilustram aqui essas figuras. Nessa primeira figura, nós temos dois planos paralelos e nessa segunda figura, nós temos dois planos concorrentes. Podemos reconhecer se dois planos alfa e beta são paralelos ou concorrentes analisando os seus vetores normais. Perceba que quando alfa e beta são paralelos, os seus vetores normais possuem a mesma direção. Por outro lado, quando alfa e beta são concorrentes, os seus vetores normais não possuem a mesma direção. Dois planos paralelos alfa e beta podem ser ainda não coincidentes ou coincidentes, como ilustram aqui essas figuras. No caso deles serem não coincidentes, eles não possuem ponto em comum. E no caso deles serem coincidentes, todos os seus pontos são iguais. Dois planos concorrentes alfa e beta podem ser oblíquos ou perpendiculares, como ilustram aqui essas figuras. No caso deles serem oblíquos, os ângulos formados entre eles não são 90 graus. E no caso deles serem perpendiculares, os ângulos formados entre eles são iguais a 90 graus. Vejamos agora um roteiro para classificar a posição relativa entre dois planos. Sejam os planos alfa e beta com vetores normais, respectivamente, dados por N-alfa e N-beta. Dizer que alfa e beta são paralelos é o mesmo que, caso sejam coincidentes, N-alfa vai ser igual a Kn-beta, o que significa que esses vetores possuem a mesma direção, e, além disso, há um ponto em comum entre alfa e beta. Obviamente, sabemos que existem infinitos pontos em comum quando os planos são coincidentes. Entretanto, se sabemos que há um ponto em comum e que os vetores normais possuem a mesma direção, então podemos afirmar que eles são coincidentes. E, por outro lado, eles podem ser não coincidentes quando N-alfa for igual a Kn-beta e não há ponto em comum entre alfa e beta. Já quando alfa e beta forem concorrentes, nós temos que, caso sejam oblíquos, vai acontecer N-alfa diferente de Kn-beta, o que significa que os vetores N-alfa e N-beta não possuem a mesma direção, e vai ocorrer também N-alfa interno N-beta diferente de zero. Por fim, se eles forem perpendiculares, N-alfa vai ser diferente de Kn-beta e N-alfa interno N-beta vai ser igual a zero. Lembrando que quando dois vetores possuem o produto interno sendo igual a zero, significa que esses dois vetores são ortogonais, ou seja, que o ângulo formado entre eles é de 90 graus. Observação. Representamos que alfa e beta são paralelos por alfa / beta. E representamos que alfa e beta são perpendiculares por alfa, esse símbolo de T de cabeça para baixo, beta. Façamos um exercício. Considere os planos definidos abaixo. Π1 com a equação dada por x, y, z igual a 1, 2, 3, mais a que multiplica menos 1, 1, menos 2, mais b que multiplica 1, menos 1, 3. Π2 com equações dadas por x igual a 2 mais 2c mais 4d, y igual a 1 menos 2c menos 4d, e z igual a 8 mais 4c mais 12d. E Π3 dado pela equação menos 2x mais 2y mais 3z menos 1 igual a zero. Determine a posição relativa entre Π1 e Π2, Π1 e Π3. Primeiro, desejamos conhecer a posição relativa entre Π1 e Π2. Então, temos aqui a equação dada para Π1. Perceba que ela está no formato vetorial. E como vamos determinar a posição relativa entre dois planos, nós precisamos conhecer os vetores normais desses planos. No caso de Π1, nós temos que os vetores menos 1, 1, menos 2 e 1, menos 1, 3 são vetores diretores desse plano. Portanto, um vetor normal para esse plano é dado pelo produto vetorial entre esses dois vetores. Ou seja, nós vamos ter que nπ1 vai ser igual a menos 1, 1, menos 2, vetorial 1, menos 1, 3. Armamos aqui, então, o determinante da matriz que nos fornece o produto vetorial e, fazendo todos os cálculos, vamos obter 1, 1, 0.
Precisamos agora determinar um vetor normal para o plano π2. Perceba que as equações de π2 estão dadas no formato paramétrico. Nesse contexto, sabemos que dois vetores diretores para π2 são 2 menos 2, 4, e 4 menos 4, 12. Calculando, então, o produto vetorial entre eles, nós vamos ter um vetor normal a esse plano π2. Ou seja, temos que nπ2 é igual a 2 menos 2, 4, vetorial 4 menos 4, 12, e resolvendo o determinante da matriz que nos fornece o produto vetorial, no final de todas as contas, obtemos menos 8, 0. Comparando, então, np1 com np2, percebemos que np1 é igual a menos 1/8, que multiplica np2. Sendo assim, np1 e np2 possuem a mesma direção. Bem, como np1 e np2 possuem a mesma direção, temos que π1 e π2 são paralelos. Para determinar se eles são coincidentes ou não, precisamos verificar se há um ponto de interseção. Escolhendo, então, o ponto 1, 2, 3, que está em π1, e substituindo na equação de π2, obtemos que 1 tem que ser igual a 2 mais 2c mais 4d, 2 tem que ser igual a 1 menos 2c menos 4d, e 3 tem que ser igual a 8 mais 4c mais 12d. Resolvendo esse sistema, obtemos c igual a 1 e d igual a menos 3/4. Isso significa que o ponto 1, 2, 3 também pertence ao plano π2. Como esse ponto pertence ao plano π1 e também pertence ao plano π2, e além disso, os vetores normais desses planos possuem a mesma direção, podemos afirmar que esses planos são coincidentes. Desejamos agora conhecer a posição relativa entre π1 e π3. Como já fizemos anteriormente, sabemos que um vetor normal para o plano π1 será dado por np1 igual a 1, 1, 0. Temos aqui agora a equação para π3, que está no formato geral, e nesse contexto, podemos extrair daqui que um vetor normal para π3 é dado por np3 igual a menos 2, 2, 3. Comparando, então, os vetores np1 e np3, nós temos que np1 é diferente de k np3 para todo escalar k. Sendo assim, np1 e np3 não possuem a mesma direção. Isso significa que π1 e π3 são concorrentes. Além disso, como np1 interno np3 é igual a 0, temos que esses planos são perpendiculares. Eu deixo como exercício para você calcular esse produto interno. Vejamos agora outro exercício. Considere o plano α dado por x, y, z igual a 1, 5, menos 2, mais a, que multiplica 1, menos 2, 1, mais b, que multiplica 3, menos 3, 4. Determine a equação geral de um plano π em cada situação abaixo. Item A. π passa pelo ponto A igual a 2, 0, menos 4 e é paralelo a α. Item B. π passa pelos pontos A igual a 1, 3, 2 e B igual a 2, 2, menos 1 e é perpendicular a α. Vamos começar a resolução desse exercício determinando um vetor normal de α. Aqui nós temos a equação no formato vetorial de α. Sabemos que 1, menos 2, 1 e 3, menos 3, 4 são vetores diretores de α e, portanto, calculando o produto vetorial entre esses vetores, nós vamos obter um vetor normal para α. No final de todas as contas, obtemos que Nα é igual a menos 5, menos 1, 3. Eu recomendo que você faça detalhadamente todas essas contas. Continuando a resolução, no item A, para que π seja paralelo a α, basta que seu vetor normal tenha a mesma direção do vetor normal de α. Ou seja, basta termos nπ igual a kNα para algum escalar k. Em particular, escolhendo k igual a 1, temos que nπ é igual a menos 5, menos 1, 3. Obviamente, nesse caso teremos nπ e nα com a mesma direção. Por outro lado, como π passa por A igual a 2, 0, menos 4, temos que sua equação geral será dada por
menos 5 que multiplica x menos 2, mais menos 1 que multiplica y menos 0, mais 3 que multiplica z menos menos 4. Isso tudo igual a zero. Resolvendo todas as contas e arrumando a equação, no final ficamos apenas com menos 5x menos y mais 3z mais 22 igual a zero. Resolvendo agora o item B, para que π seja perpendicular a α, basta que seu vetor normal seja ortogonal ao vetor normal de α. Ou seja, basta termos nπ interno Nα igual a zero. Além disso, para que π passe pelos pontos A igual a 1, 3, 2 e B igual a 2, 2, menos 1, devemos ter nπ interno AB igual a zero. Isso deve acontecer, pois, como A e B são pontos no plano π, o vetor AB será paralelo ao plano π. E como vimos em aulas passadas, todo vetor paralelo a um plano será ortogonal ao vetor normal desse plano. Ou seja, o vetor AB forma com o vetor nπ um ângulo de 90 graus e, portanto, o produto interno entre eles será igual a zero. Bem, como temos que nπ interno Nα tem que ser igual a zero e nπ interno AB tem que ser igual a zero, significa que o vetor nπ é ortogonal ao mesmo tempo aos vetores Nα e AB. Desse modo, basta tomar nπ como sendo o produto vetorial entre Nα e AB. Temos então que nπ é igual a determinante da matriz IJK, menos 5, menos 1, 3, que é o vetor Nα, e 1, menos 1, menos 3, que é o vetor AB. Basta calcular a operação B menos A, que nós obtemos essas coordenadas. Resolvendo esse determinante e arrumando, no final ficamos apenas com 6 menos 12, 6. Continuando, como π passa por A igual a 1, 3, 2, temos que sua equação geral será dada por 6 que multiplica x menos 1, mais menos 12 que multiplica y menos 3, mais 6 que multiplica z menos 2. Isso tudo igual a zero. Resolvendo todas as contas, ficamos com 6x menos 12y mais 6z mais 18 igual a zero. E dividindo toda essa equação por 6, ficamos no final apenas com x menos 2y mais z mais 3 igual a zero. Eu recomendo que você faça todas as contas para conferir essa resposta. Além disso, vale lembrar que para montar a equação geral desse plano, você também poderia ter usado o ponto B. No final, você obteria essa mesma equação. Essa aula termina aqui. Eu espero você no próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu comentário. Lembre-se também que você pode marcar se gostou ou não dessa videoaula. Além disso, se desejar, inscreva-se no meu canal.